Hoje nós temos um problema muito grande quando falamos de diástase abdominal, porque, como já foi falado no curso, nós não temos uma padronização dos valores clinimétricos de avaliação. E também nós sabemos que o ultrassonografia ele não é um instrumento acessível e ainda assim é o padrão ouro para avaliação da diástase abdominal. Então, como fisioterapeuta, ele deve abordar essa avaliação. O primeiro ponto é entender que a diástase abdominal ela é um diagnóstico clínico, ou seja, o médico vai encaminhar esse paciente para você, ou esse paciente vai chegar para avaliar a diástase abdominal, que é um diagnóstico clínico. O fisioterapeuta, ele não vai reabilitar a distância entre retos, ele vai avaliar os fatores causais ou resultantes desse afastamento. Então, o que eu quero trazer para você hoje é esse raciocínio da avaliação. A avaliação ultrassonográfica é um tema para outro curso. Hoje, outros instrumentos que trazem na literatura científica uma confiabilidade, uma reprodutibilidade boa é o paquímetro. Muitos fisioterapeutas ainda utilizam a distância dos dedos. Então, veja bem. Quando você usa a distância dos dedos para fazer a avaliação de diástase, nós temos um risco muito grande de errar essa medida, principalmente se essa musculatura tiver com um tônus muito reduzido. Imagine os músculos retos abdominais, um paralelo ao outro e aqui no meio está a linha alba. Quando você introduz o dedo entre essas bordas desse reto abdominal, se ele estiver flácido, a probabilidade de que você empurre essas bordas é muito grande, fazendo com que a medida da distância seja maior do que ela realmente é. Quando você tem um tônus melhor, você consegue delimitar as bordas do reto dessa paciente, trazendo um resultado um pouco mais fidedigno. Então, hoje, a distância dos dedos, a recomendação é que ela não seja utilizada para diagnóstico, mas que ela seja utilizada para rastreamento. Existe ou não existe uma distância? Agora, para diagnóstico de um dedo, 2 dedos, 2 centímetros, 3 centímetros, ela não é indicada como a melhor opção. Repetindo que o padrão ouro ainda é a ultrassonografia. Então agora eu vou demonstrar como deve ser feito esse teste com o paquímetro, vou mostrar o posicionamento, esse teste também é um tema para um outro curso, e vou mostrar para vocês também como que a gente vai trabalhar nesses fatores causais ou resultantes. O que são esses fatores causais ou resultantes? O encurtamento, uma falta de mobilidade, tudo que a gente falou lá no início da nossa aula do RIDA, é o que a gente vai avaliar. Então, a gente vai avaliar uma falta de mobilidade, uma falta de propriocepção, um encurtamento muscular, um déficit de força. Como que esse abdômen ele vai gerenciar essa pressão intraabdominal mediante as demandas de esforço das outras estruturas, tá? Então, um teste que nós precisamos utilizar é o teste em que a gente utiliza a elevação de somente uma perna. Então, a gente pede a esse paciente, está aqui apoiado, eu vou pedir que ele traga esse joelho, um joelho só, a 90 graus. E vou observar se na vinda e na volta dessa perna, ele estufa esse abdômen. Vou pedir que ele repita com a outra perna. Ele traga essa perna e que ele volte com essa perna. Você vai repetir também esse teste com a perna esticada, porque a gente tem um aumento de alavanca, né? É muito mais difícil, estica a perna, por favor. É muito mais difícil para esse paciente fazer essa elevação a partir de uma extensão. Então, agora traga essa perna. Observa que exige um pouco mais do abdômen dela. Pode descer. Dobre o joelho de novo. Então, agora a gente vai aumentar essa demanda. Então, a gente vai trazer essa perna a 90 graus, pedir ela para sustentar e trazer a outra. Então, nesse trazer desse abdômen, a gente observa se ela estufa, se ela não estufa, se as costelas dela mantêm fechada ou aberta. Ao mesmo tempo, a gente consegue aqui avaliar a porção inferior dos retos abdominais, certo? O teste para avaliação da distância interretos, ele deve ser feito da seguinte forma. O paciente ele deve estar
deitado, de barriga para cima, com os joelhos dobrados e com o corpo totalmente estendido. Então, nós vamos pedir que essa paciente coloque os braços ao longo do corpo e suba o tronco e sustente essa posição. Suba o tronco até a linha da escápula. Aqui a gente vai palpar essa região do abdômen para observar se existe uma distância aqui entre os retos. E também nós vamos palpar se existe profundidade. Então, a distância entre os retos é importante? Mas o abaulamento que traz para mim a informação de que essa linha alba ela está sendo provocada, ela está sendo exigida, e a flacidez dessa linha alba, a falta de rigidez, também me diz sobre essa frouxidão desse tecido conjuntivo. Pode deitar. Da mesma forma, nós vamos fazer essa avaliação em repouso da profundidade e da localização. Atualmente, a literatura recomenda que nós avaliemos 2 dedos ou 2 centímetros abaixo do umbigo, 2 dedos ou 2 centímetros acima do umbigo. E também essa região umbilical. Nós vamos observar a presença de hérnias umbilicais, se a gente observa se essa hérnia fica extrusa ou não. Então, esses são os parâmetros funcionais somados aos outros testes que estamos fazendo para a gente avaliar a competência, a funcionalidade dessa região abdominopélvica.